Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Eu gostaria de falar aos irmãos sobre o tema A Esperança da Vida Eterna. Escolhi o texto que está numa carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Meus queridos, a esperança da vida eterna. Você já parou para analisar a sua esperança? Nós vivemos numa sociedade moderna, apressada. Tudo é para hoje, tudo é para agora. Ninguém tem mais paciência, ninguém pode esperar. Todos querem tudo imediatamente, nada pode ficar para amanhã. Amanhã, muitos pensam, amanhã é tarde. Uma sociedade imediatista como esta em que vivemos corre o risco, inclusive, de classificar a mensagem de esperança da vida eterna como algo que não tem muito valor, pois a vida eterna não é para agora. Também a igreja corre o risco de, não percebendo isto e não querendo parecer ultrapassada, corre o risco de querer moldar a mensagem da palavra de Deus e apresentar Cristo como a solução só para os problemas atuais, só para os problemas imediatos. Nós vemos muito disso na mídia. A mídia, nós temos apóstolos, nós temos bispos, nós temos missionários que pregam um Jesus Cristo diferente da Bíblia. Um Jesus somente para as coisas terrenas. E nós sabemos muito bem que Cristo veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, e ele o fez na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e está sentado à destra do Pai. E ele nos prometeu que ele virá nos buscar. E nós estamos aguardando a sua vinda nessa esperança de vida eterna. A esperança da vida eterna é a base da mensagem cristã. Se nós tirarmos a esperança de vida eterna da palavra de Deus, vai sobrar pouca coisa para se pregar. A esperança da vida eterna é a base da mensagem cristã. O primeiro destaque é que essa esperança da vida eterna é a base da nossa fé, da fé cristã. E nas versões tradicionais isso não fica bem claro, mas na Bíblia, a linguagem de hoje, isso fica muito bem claro. No Novo Testamento, linguagem de hoje. Lá está assim: eu, Paulo, fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna.
De fato, se deixarmos de lado a esperança da vida eterna, deixamos base da mensagem cristã fora. Como bem podemos atestar, por exemplo, entre outras coisas, algumas passagens. Mateus, capítulo 10, versículo 28, nos mostra, nos ensina a não temermos quem pode matar somente o corpo, mas devemos sim temer aquele que pode, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que afirma que as pessoas que pensam em Jesus somente nesta vida, que têm esperança de Jesus somente nesta vida, somente naquilo que pode usufruir, naquilo que pode receber como bênção, aqueles que acham que a vida cristã é o aqui e agora. Esses falsos obreiros terão de dar conta a Deus sobre isso. Se tirarmos a esperança da vida eterna, a mensagem não sobra muito para se pregar. A mensagem ficará sem sua base, que é, desde a igreja primitiva, que é a ressurreição de Jesus. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos e nos dar esperança de vida eterna. A esperança da vida eterna está firmado em uma promessa feita pelo próprio Deus. Se olharmos para a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um só Deus. É um só Deus. O segundo destaque é que a esperança da vida eterna está firmada em uma promessa feita por Deus. Esta esperança por parte dos crentes, dos cristãos, não está firmada em pessoas falíveis, em pessoas pecadoras, sejam elas bem intencionadas ou não. Muito mais do que isto, está firmada naquele que pode e cumpre as promessas que faz. Está firmada em Deus. Jesus, ele no Evangelho segundo João, ele no capítulo 14, ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou e vou preparar lugar. E quando eu estiver preparado, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. A esperança da vida eterna está sendo anunciada por ordem de Deus. Deus nos deu essa incumbência de levar Jesus Cristo ao coração das pessoas. Primeiro, para que reconheçam que Jesus é o Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados, então Ele tem poder para perdoar os nossos pecados, e que Ele, ao ressuscitar dos mortos, Ele subiu aos céus e está à direita de Deus Pai. E
enfim, voltará para buscar aqueles que aguardam na esperança da vida eterna. Ainda é bom, queridos, destacar que o texto básico afirma que Deus não mente, Deus não pode mentir. Não está na essência de Deus o mentir. Deus não mente e nunca irá mentir. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu, cumpre e sempre cumprirá. Destaca-se ainda que a esperança da vida eterna está sendo anunciada por ordem de Deus. Paulo, assim como os outros discípulos, não tirou da própria cabeça este ensino. Pregava a esperança da vida eterna em obediência ao mandado de Deus. No Novo Testamento, linguagem de hoje, diz o seguinte: essa mensagem, entenda-se da promessa de vida eterna, foi entregue a mim e eu a anuncio por ordem de Deus, nosso Salvador. Pedro também tinha essa consciência de ter recebido uma ordem para pregar sobre este assunto e anunciava que Jesus havia sido constituído juiz de vivos e de mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 40 a 42. Demonstrando assim que a mensagem cristã não diz respeito apenas a esta vida, mas diz respeito à vida eterna e diz respeito à nossa esperança de vida eterna. Muitas vezes nós vivemos como se a vida eterna nunca fosse chegar. Muitas vezes nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Muitas vezes vivemos como se Jesus não fosse voltar. Nós devemos voltar para a palavra de Deus. Ela nos mostra e nos dá a esperança da vida eterna. Concluindo, por mais que estejamos vivendo numa sociedade imediatista que deseja tudo para o momento, tudo para o agora, não podemos deixar de lado o anúncio da esperança da vida eterna. Não devemos deixar de lado de mostrar para as pessoas que Jesus é o Cristo, que Ele veio, entregou sua vida pelos nossos pecados e foi morto e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus Pai. Por mais que estejamos vivendo em uma sociedade imediatista que deseja tudo para o momento, não podemos deixar de lado o anúncio da esperança da vida eterna. Sem ela, sem essa esperança, o cristianismo não é cristianismo. Sem essa esperança, a nossa fé, a nossa crença é vazia. Eu tenho esperança da vida eterna e anseio pela vida eterna. Eu espero que você também anseie. Os cristãos, no decorrer dos séculos, têm dado suas próprias vidas na esperança desta vida eterna e em obediência a Jesus, para ajudarem outros a receberem a vida eterna. Não é diferente e não poderia ser quando nós anunciamos Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, e rogando aos
corações que se arrependam e aceitem a graça de Deus, que é o perdão dos pecados e a vida eterna em Jesus Cristo. No meio de dores e dificuldades, lembremos, estamos aqui de passagem, pois nos aguarda a vida eterna. Diante da tentação de pregar mensagens de autoajuda, mensagens do milagre aqui, agora, mensagens como a teologia da prosperidade, que fala só sobre bênção para este momento, conforme o desejo equivocado de muitos dos nossos ouvintes, é bom lembrar que temos algo bem maior para anunciar. E o que devemos anunciar? A promessa da vida eterna, garantida por Deus, àquele que, por natureza, não pode mentir. Deus não pode mentir. Como está a sua esperança da vida eterna? Para pensar um pouco. Você tem procurado viver como se a vida eterna não fosse chegar? Você tem procurado viver o aqui, o agora? Ou você tem esperança da vida eterna? Eu espero que você tenha a esperança da vida eterna. Eu espero que você tenha entregado seu coração a Jesus, reconhecido que você é pecador, que você tenha aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, e você recebeu o selo do Espírito Santo, para que, quando esta eternidade chegar, você não seja pego de surpresa. A sua esperança de vida eterna é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Obrigado por você ter a paciência de me ouvir até este momento. Eu peço a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que te cubra com o seu Espírito Santo e que você possa pensar e que você possa avivar essa esperança da vida eterna em seu coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.